Continuando com o nosso tema de hoje, ultrassom. Nós vimos que o ultrassom é transmitido através da vibração das moléculas, né? Então, aquele efeito do cristalzinho piezoelétrico de contrair e dilatar vai emitir ondas e essas ondas vão fazer o efeito no tecido. Então, existe a necessidade de um meio de contato entre a pele e o cabeçote, porque o ultrassom ele não se propaga no ar e nem no vácuo, ele precisa de um meio de contato para fazer o acoplamento, tá? Então, sem esse acoplamento, a onda não consegue atravessar os tecidos, né? Ela vai dissipar antes de penetrar. Então, nós temos aqui a aplicação de um cabeçote de ultrassom, esse cabeçote especificamente tem 3 eras, e o Carbogel, né, que é uma marca de gel de contato, que a gente chama de gel de Carbopol, que é um gel neutro, que ele é especificamente para fazer essa condução, né, nas correntes elétricas. Quando a gente utiliza um eletrodo que precisa de gel, a gente também usa esse tipo de gel de contato, tá? Então, no ultrassom também. A gente nunca vai aplicar o ultrassom sem este meio de contato. Importante isso, hein? Não podemos esquecer. Então, vamos observar agora alguns efeitos, né, que essas ondas ultrassônicas vão provocar ali nos tecidos, né? Naquele momento lá da aplicação desta ferramenta terapêutica maravilhosa, né? Eu sou super fã do ultrassom. Então, nós temos que o aparelho do ultrassom, ele tem uma energia que é conduzida por um espaço de tempo, logicamente, né? E essa energia é medida em watts, tá? Então, a potência do nosso aparelho é medida em watts. Então, você pode ter lá um aparelho de 24 watts, pode ter um aparelho de 70 watts, tá? Então, é a potência que aquele aparelho tem. E a intensidade? A intensidade é o quanto de força, de energia, de potência está sendo transmitida naquela região por centímetro quadrado, ou seja, quantos watts por centímetro quadrado. Então, quando a gente vai colocar os parâmetros lá no ultrassom, a gente tem que escolher uma intensidade de aplicação, tá? Ou seja, o quanto de potência, o quanto de energia está sendo depositada naquele tecido por centímetro quadrado, tá? Então, para saber, né, a quantidade dessa onda que está chegando a cada momento naquela região, tá? Então, a intensidade é isso que a gente observa e coloca como um parâmetro de aplicação. Então, ela é emitida entre 0,1 e 3 watts por centímetro quadrado nos aparelhos, né, de ultrassom terapêutico. Frequência, olha lá, né? O que é a frequência? É o número de ciclos, né? Que alguma coisa se repete, no caso a onda ultrassônica, por segundo. Tá? Então quanto, né? Quantas ondas existem ali naquele segundo. É medida em hertz, né? Frequência é medida em hertz, nós já vimos lá nas correntes, né? Frequência medida em hertz. No caso do ultrassom, são megahertz. Tá? Então, nós temos no mercado, a grande maioria dos ultrassons são de 1 e 3 megahertz. E aí a gente observa, no primeiro desenho, as ondinhas, observando que o de 3 megahertz eu tenho uma frequência muito maior, tenho um número maior de ondas. E no de 1 MHz eu tenho um número menor de ondas. As ondas são mais espaçadas, tem um comprimento maior, tá? Lembrando que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, né? A mesma coisa a gente pode observar aqui. Então, no ultrassom de 1 MHz, a gente consegue atingir uma profundidade maior
do que no ultrassom de 3 MHz. Tá? Observando aí, aproximadamente, né, entre 3 e 5 centímetros o de 1 MHz e o de 3 MHz até 2 centímetros. Frequência e profundidade, então, quanto maior a frequência, o que vai acontecer, né? Aquela onda é mais rápida. Então, a absorção pelos tecidos também é mais rápida. Consequentemente, a penetração é menor, ou seja, a profundidade é menor. E a frequência menor, a absorção mais lenta pelos tecidos e, consequentemente, uma penetração maior, uma maior profundidade. Então, aqui a gente tem, né, um desenho de um braço, e a gente consegue observar ali um osso, né? Então, o ultrassom de 1 MHz, ele consegue atingir até o tecido ósseo, dependendo, logicamente, da intensidade que a gente colocar, né? E o de 3 MHz mais superficialmente, que é onde nós vamos atuar, né? A gente vai atuar onde? Lá na camada de gordura, nas fibroses, nos edemas. Então, a nossa atuação é mais superficial. Então, olha, observe esse gráfico que interessante, né? Então, nós temos duas curvas, né? Demonstrando as diferentes frequências com uma mesma intensidade. Então, o experimento foi feito em uma única intensidade, colocando as duas frequências diferentes, e o que foi observado, né? Que com a mesma intensidade, a onda vai produzir calor de forma diferente, né? Se eu escolher uma frequência diferente. Então, os parâmetros, eles se conversam aí, né? Então, olha lá. A frequência menor, de 1 MHz, teve uma temperatura menor, porém uma penetração maior. E a temperatura e a frequência maior, a de 3 MHz, que é essa linha mais pontuda, ela teve uma temperatura maior, vejam no gráfico, a temperatura dela atingiu um pico maior, numa profundidade menor, tá? Então, um experimento que mostra realmente que a frequência, né, ela está diretamente relacionada com a profundidade. Então, o que aconteceu naquele experimento, né, de mesma intensidade com frequências diferentes? Vamos pensar, né? A frequência menor, que é a de 1 MHz, teve uma profundidade maior e a temperatura permaneceu por mais tempo. Já a frequência maior, a de 3 MHz, alcançou uma profundidade menor e a temperatura, que teve um pico elevado, não se prolongou demais. Tá? Então, a gente trabalha aí, né, com essas grandezas, profundidade, frequência e intensidade, quando a gente quer o efeito terapêutico, né? Então, a partir de estudos, né, segundo Cameron, o efeito térmico, né, é melhor conseguido para as diferentes frequências, né, é de 1,5 a 2 watts por centímetro quadrado para a frequência de 1 MHz e de 0,5 watts por centímetro quadrado para a frequência de 3 MHz. Olha aí, que diferença de frequência e que diferença de intensidade. Então, se eu coloquei lá no meu aparelho a frequência de 3 MHz e eu quero um efeito térmico, com 0,5 watt por centímetro quadrado, eu já vou conseguir esse efeito. Agora, algumas propriedades do ultrassom: cavitação, tixotropia e fonoforese. São propriedades importantíssimas, né? O que é a cavitação, que a gente tanto escuta falar, né? Nos aparelhos cavitadores, ultracavitadores e por aí vai.
Lembrando que nós estamos falando de ultrassom terapêutico, simples, tá? Básico. Então, vamos lá. As ondas do ultrassom vão provocar no tecido o fenômeno de cavitação. Então, existe lá a formação de bolhas de ar a partir da agitação dos líquidos que estão no tecido, que a onda ultrassônica vai passando. E essa cavitação ela pode ser estável ou instável. O que é uma cavitação estável? É aquela que vai provocar essa agitação, vai provocar um calor e alterações da permeabilidade da membrana celular, alterações metabólicas. Ela vai induzir a lipólise, importantíssimo para a gente. E a instável? A instável vai gerar uma instabilidade celular e vai alterar aquela célula. Então, ela pode provocar lá uma apoptose das células, tá? Então, o ultrassom, ele pode trabalhar dessas duas formas, porque cavitação é uma reação da onda ultrassônica, tá? Então, a gente observa na fotinho aí, no desenho, né? O ultrassom sendo emitido e as bolhas, né? Fazendo uma cavitação estável, com uma agitação, blá, 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 e uma implosão por excesso, né, de cavitação ali. E a tixotropia, o que é? É uma propriedade que as ondas do ultrassom têm de diminuir a densidade, de tornar mais fluido aquela região, aquele tecido onde ele está sendo aplicado. Isso é importantíssimo para a gente nas celulites e também nos processos de fibrose. Eles podem ajudar, né, a diminuir as fibroses e também melhora muito no caso da celulite. Vai melhorar a extensibilidade desse tecido. Então, é como se eu tivesse um tecido mais denso, que através da propriedade de tixotropia fica mais fluidificado, mais solto, ok? E a fonoforese? Fonoforese, também chamada de sonoforese, ultrafonoforese, que é a penetração de ativos a partir das ondas ultrassônicas, tá? Então, diferentemente da corrente galvânica, que eu preciso uma polaridade no meu produto, no produto do ultrassom eu não vou precisar de uma polaridade específica. Porém, ele sempre vai estar num formato com base aquosa, tá? Num formato gel, como o gel de contato, porém com algum ativo ali na sua formulação. Isso facilita bastante, né, os protocolos. Então, nós podemos colocar para dentro do tecido um ativo e ainda, junto com isso, melhorar a permeabilidade da membrana, melhorar o metabolismo local. Então, uma potencialização do efeito, né, do ultrassom com um ativo específico que a gente queira utilizar.